Vou ver o que vocês aprenderam com o Lucas e com a Edileuza. Nós temos falado sobre o Espírito Santo. E eu vou perguntar a vocês, a primeira pergunta é, vamos falar da identidade dele. Alguém pode me dizer sobre a identidade do Espírito Santo? Alguma coisa sobre a sua identidade? Vou chamar uma pessoa. Identidade é aquilo que identifica. Consolador. Faz parte do caráter do Espírito Santo. Sim, o que mais? Ele é uma pessoa, mas que pessoa? Terceira pessoa da Trindade. Correto. O que mais? Ele é Deus? Como vocês me provam isso? Como vocês me provam isso? Qual a evidência? Bíblica? Não, mas qual a evidência? Eu quero que vocês me provem. Hein? Que evidência? Onisciente. Outra evidência. Esse onipotente, exatamente. Onisciente, onipresente. Correto. O que mais? Os atributos dele. Tá, já foi dito. Então nós sabemos que ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos que ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus: onipresente, onisciente, onipotente. Nós sabemos que ele é consolador. Agora, outra pergunta. Uma outra pergunta a vocês. Além de consolador, qual é a outra função dele? O que mais você pode dizer sobre ele? Ele guia, correto, ensina, muito bem. Ele fala, convence do pecado, muito bom, muito bom. Bom, então vocês estão por dentro do assunto. Vou começar aqui. A obra do Espírito Santo. Qual é a obra que ele realiza? A obra do Espírito Santo. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Pergunta: o que ele irá falar? A respeito de quem ele irá falar? Ele veio com missão, ele vai falar de quem? De Jesus. A quem? A nós. O que mais? Ao mundo. Através de nós, correto. Então ele é o Espírito da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então ele vai dizer que Jesus Cristo é a verdade e... Muito bem. Ele também é conhecido como o Espírito de Deus, também como o Espírito de Cristo, correto? Isso mesmo. Ele estava na criação? Sim. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então, é a palavra nos dizendo que ele já estava desde o princípio, lá na criação. Então nós sabemos que ele esteve no princípio da criação, e ele estará conosco até quando? Estará sempre conosco. Exato. Ele atuava no Antigo Testamento? Sim. De que maneira?
ele atuava como ele atua hoje? Bom, o texto de Juízes diz: e o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Só a primeira parte: o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele não habitava em todo mundo, ele não atuava em todo mundo, correto? Sobre quem ele atuava? Os profetas. Quem mais? Os sacerdotes. Quem mais? Falta... Não, discípulos não tinha naquela época. Profeta, sacerdote, sumo sacerdote. Que mais? Sobre os reis. Então eram 3 pessoas específicas que geralmente atuavam. Ou qualquer outra, sobre qualquer outra pessoa que ele viesse a ter uma obra, correto? Profeta, como um outro exemplo. Então ele não atuava em todos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Bom, nós precisamos ter o Espírito de Deus. Uma vez que nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo de Deus. Vocês têm o Espírito Santo de Deus? Como é que vocês sabem que tem o Espírito Santo de Deus? Qual é a evidência em vocês? Fruto. O que é o fruto? Alguém pode me dizer alguma coisa sobre o fruto do Espírito? Amor, bondade, o que mais? Mansidão, domínio próprio. Isso. Então nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ele habita em nós. Diferentemente do Antigo Testamento. E isto aconteceu quando? Muito bem. Muito bem. E quando é que ele veio? O Espírito Santo. Ele desceu. Exatamente, desceu. Mas quando ele veio sobre todos nós? Não. Quando Jesus morreu, não. Não. No dia de Pentecostes. Muito bem. Muito bem, muito bem. Uma outra coisa que eu pulei quais são os símbolos do Espírito Santo? Símbolos. Pomba, qual o outro símbolo do Espírito Santo? Peixe? Não. O que mais? Oi? Vento. Água, vento, o que mais? Fogo. Água, fogo, vento, fogo. Isso aí. Então nós estamos hoje conhecendo mais sobre o Espírito Santo. Vocês estão realmente até bons de Bíblia. Estão conhecendo realmente. Nós vamos ler agora João 16, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Isso aqui é muito importante. Nós essa semana temos orado a Deus. Nós entramos assim no ano já para que os céus realmente se abram, não só sobre nós, mas sobre toda a nossa comunidade.
E uma das coisas que eu tenho falado para algumas pessoas é que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Eu tenho alguns amigos impacientes, né? E eles querem ver as coisas acontecer. E uma das coisas que eu pergunto é: quanto tempo você tem orado? Você tem orado mais que 1 hora por dia? Aí, não. Por quê? A oração, ela é crucial para a gente, para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Como o pastor Eberson falou aqui agora há pouco, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração e nenhum poder. E às vezes eu me pergunto: por que, Senhor, nós não... Ou já parei até de me perguntar sobre isso, de questionar sobre isso. Por que, Senhor, nós não alcançamos a Rocinha? Por que a Rocinha tem ido de mal a pior? E me veio a seguinte pergunta, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração: você está cheio do Espírito? Você está cheio da minha presença? Quanto tempo você tem passado na minha presença? Sua oração tem sido sincera a mim? Você tem dito a verdade a mim? Você não tem colocado uma máscara? E isso é fundamental. A gente se avaliar, fazer uma análise profunda, para ver se nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, mas precisamos ficar cheios dele. Lembram no dia de Pentecostes? Aquelas pessoas, elas tinham o Espírito Santo, mas elas estavam cheias, transbordando, de modo que elas não se contiveram. Então nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós de uma maneira transbordante, porque é Ele quem vai agir através de nós. Nós somos instrumentos dele para levar a palavra a essas pessoas, palavras de transformação. E não sou eu e nem você que vai convencer essas pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. Porque somente Ele convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Não sou eu e nem você. Nós não temos o poder de convencer as pessoas, nem de mudar, nem de transformá-las, mas o Espírito Santo de Deus tem. Então não é na nossa força. Como diz a palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então ele é de suma importância para nós. Ele é aquele que traz a vida, que fala de Cristo, que dá o testemunho de Cristo, confirma a palavra de Jesus. Ele é aquele que nos auxilia, que nos fortalece. Então nós precisamos abrir os nossos corações para isso, para conhecer mais sobre o Espírito Santo e para que Ele atue mais em nossas vidas, para que Ele traga em nós, ou forje em nós, homens e mulheres de caráter cristão. E aí evidenciaremos o fruto do Espírito: o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão. Mas e os dons? Sim, tem os dons, mas muito mais que os dons são importantes, sim. É algo maravilhoso ter os dons do Espírito Santo. Ele dá a cada um como Ele quer, da maneira como Ele quer, Ele reparte os dons. Mas precisamos, principalmente, do fruto do Espírito. E, analisando a igreja dos nossos tempos, é o que mais nós precisamos, ter o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Passemos adiante. Ele confirma e garante a salvação. Desculpa, ele opera o novo nascimento. Já falei. Como eu disse aqui, ele opera o novo nascimento. Como eu e você, nós já temos o Espírito Santo. E o texto diz, como Jesus fala, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor
que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Esta água aqui, a qual o texto se refere, é a palavra de Deus. Ela é importante para nós. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela fala a respeito de Cristo, ela fala a respeito do nosso Salvador e do nosso Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar em nós a sua palavra, a palavra da verdade. E o Espírito Santo de Deus vai usar a palavra para trazer sobre nós libertação. Porque antes de pregarmos a palavra, nós precisamos ser pessoas curadas e libertas. Por isso a importância de sermos ou de termos intimidade com o Espírito Santo e de conhecermos a palavra. Nós temos visto isso aqui na igreja, como a palavra tem sido libertadora. Como pessoas têm ligado para o pastor Eberson, como ele me falou, agradecendo pela palavra de domingo, porque a palavra liberta. E porque nós temos orado, Deus tem operado por meio do seu Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa consciência de ter a intimidade com o Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos pessoas dedicadas ao estudo da palavra de Deus. Eu e você precisamos cada vez mais nos empenhar em ter uma vida de oração e de comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é aquele que nos ajuda em todos os momentos, inclusive nas nossas fraquezas, nas nossas orações, como a Bíblia mesmo fala, que nós precisamos do auxílio dEle para orar, porque não sabemos como pedir. E essas pessoas do mundo têm precisado serem transformadas pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. E elas estão carentes da ação do Espírito Santo. Mas eu e você somos o canal do fluir do Espírito Santo. São pessoas que estão mortas espiritualmente, vivendo as suas vidas na carne e não no Espírito. E nós precisamos levar vida a essas pessoas. Nós precisamos ministrar a essas pessoas a palavra de cura, de libertação e transformação. E nesses últimos dias nós temos visto pessoas que estão se jogando, se matando. E isto até é um fato inédito no Brasil, porque geralmente as pessoas se suicidam em países ricos. Na Suíça, na Alemanha. E esse modismo chegou aqui no Brasil. Já parou para se perguntar o porquê? Porque muito embora essas pessoas, muitas delas tenham tudo, elas estão vivendo a sua vida na carne, longe de Deus. E aquelas pessoas que se matam por não terem nada, porque estão vivendo sua vida na carne, sem um relacionamento com Deus. Como Davi diz lá no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você me pergunta, mas tem me faltado coisas. Deixa eu te dizer uma coisa sobre esse versículo. Na verdade, esse versículo é da seguinte forma: ainda que me falte tudo, de nada tenho falta, porque o Senhor é o meu pastor. Ou seja, você está aqui nesta manhã,
Pode estar te faltando tudo, mas de nada você tem falta, porque o Senhor é o teu pastor. E Deus tem suprido as suas necessidades. Você nunca vai se matar, se suicidar, porque você tem um pastor, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E Ele fez morada em você. E essas pessoas que estão aí fora, elas não têm o que nós temos. Esta alegria e esta paz que eu e você temos por graça. Pela graça, nós temos esta paz. Não que sejamos melhores que eles, porque a graça fala de favor imerecido. Então nós temos visto o favor de Deus nas nossas vidas, apesar das dificuldades. Em meio às tempestades, eu e você temos sobrevivido, porque Jesus está conosco. Ele nos deixou o seu Espírito para nos auxiliar, para nos ajudar em todos os momentos. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes as palavras não conseguem sair da sua boca, mas o Espírito Santo de Deus, com seus gemidos inexprimíveis, leva as nossas necessidades diante de Deus. Então, zele pela sua vida espiritual, por aquilo que Deus te deu, este presente, porque é um presente, é uma honra ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando. Porque muitos no Antigo Testamento queriam ter essa oportunidade, ter este privilégio de ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de si. E nós temos. E eu quero dizer a você, olha, como diz a palavra, não entristeça o Espírito Santo. Não extinga o Espírito Santo. Zele por isso, cultive isso em seu coração e em sua vida. Ele confirma e garante a salvação. Algumas vezes as pessoas me surpreenderam dizendo que não tinham certeza da salvação. Pessoas que eram ou que são crentes, muitas delas não têm certeza da salvação. E aí eu questiono se essas pessoas têm vida de oração. Nós precisamos, eu volto a dizer, ter vida de oração, porque o Espírito Santo ele nos dá a certeza da salvação. E Ele garante a nossa salvação. Vou ler para vocês o texto. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:6. Ou seja, ele diz, olha, você é filho de Deus. Você é salvo em Cristo Jesus. Testificar é confirmar, testemunhar, assegurar, asseverar ou certificar. Também diz lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Ele é o penhor da nossa salvação. Penhor, aquilo que garante a nossa salvação. Ele é a garantia de que somos salvos. Ele garante a minha e a sua salvação. Também diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, selados para o dia da redenção. Selados para o dia da redenção. Ser selado é ter sinal que se apõe ou se
selo do Espírito Santo, ou seja, selados. Sinal que se põe ou se apõe as coisas para assiná-las, identificá-las ou torná-las invioláveis. Carimbo. Então eu e você fomos carimbados. Eu e você fomos carimbados. Fomos selados. Temos a identificação que é o Espírito Santo de Deus em nós. Ah, aquela pessoa tem o Espírito Santo, então ela foi selada pelo Espírito Santo. Ela tem o carimbo. E isto é a garantia da nossa salvação. Veja a importância do Espírito Santo de Deus em nós, a sua obra em nossas vidas. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Porque ele fala da verdade, ele fala de Jesus, que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, como diz lá em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, um rio de águas vivas fluirá de nós. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Terá dentro de si uma fonte inesgotável. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, versículo 10 diz: revela-nos o coração de Deus. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nós, que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai revelar para você o que Deus quer da sua vida, os projetos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Ah, eu não sei o que Deus quer para mim. Então você precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, conhecer o Espírito Santo de Deus, estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele vai revelar aquilo que está no coração de Deus, os planos mais profundos. Ele vai te revelar os propósitos de Deus na sua vida, porque temos a direção do Espírito Santo de Deus. Ele traz aquilo que está no coração de Deus. Até mesmo na oração, a gente vai orar de acordo com o coração de Deus, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai nos levar a orar aquilo que Deus quer que nós coloquemos em oração. A nossa visão é limitada, mas com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a nossa visão vai muito além. Então nós precisamos conhecer a Deus profundamente. E nós conheceremos a Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas. Porque foi para isso que Ele nos deixou o seu Espírito, enviou o seu Espírito a nós. E Ele nos revela os seus planos mais profundos e escondidos. Aquilo que ninguém jamais viu. E só eu e você temos esse privilégio de conhecer o que está no coração de Deus. Eu e você temos esta honra de conhecer o que está no coração de Deus. Porque Deus não nos chama mais de servos, mas de filhos. E os filhos conhecem os seus pais. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem. Seus filhos não te conhecem? Então nós, como os filhos de Deus, precisamos conhecer a Deus, nosso Pai.
Ele ensina e guia. Ele nos ensina e guia. O Espírito Santo de Deus revela para nós a palavra de Deus. Mas a palavra, ela tem que ser examinada. Você tem que meditar na palavra. Não pura e simplesmente ler a palavra, mas parar, meditar, orar. Então o Espírito Santo de Deus vai revelar a nós a palavra. Muitas vezes eu ouvi a seguinte frase: ah, mas a Bíblia se contradiz. Aí eu já sei. Não ora, não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ah, mas a Bíblia é um livro muito difícil. Não ora, não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque se nós pararmos e meditarmos na palavra e orarmos, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar. É o que está escrito aqui, lá em João capítulo 16, versículo 13. Ele vai nos ensinar e vai nos guiar em toda a verdade. Ele nos faz compreender e lembrar. E nós precisamos, e eu vou frisar mais uma vez, estudar a palavra de Deus. Porque como o Espírito Santo vai te lembrar alguma coisa se você não estuda a palavra de Deus e se você não ora? O que ele vai trazer à sua memória? Se você está vazio, o que ele vai tirar de você para te lembrar? A sua despensa tem que estar cheia. Você tem que estar cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É como se eu chegasse e perguntasse algo a vocês do qual vocês nunca estudaram. Então, vocês não teriam como me responder. Nunca estudaram. Então o Espírito Santo vai te trazer a memória, vai te lembrar aquilo que você estudar, aquilo que você se empenhar em conhecer através da oração. Ele vai lembrar a você, ele vai fazer você compreender. Nós precisamos compreender a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que vai fazer isso. Como diz, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele tem assistido a você em suas fraquezas. Ele conhece as suas fraquezas. Ele tem sondado o coração de cada um de vocês. Ele sabe os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Pontos até que você desconhece que são fracos. E Ele vai te levar a orar por esses pontos fracos. Pecados até que você nem sabe que tem, Ele vai te trazer à memória. Fraquezas que vocês desconhecem você mesmo, Ele vai te apontar: olha, nesse ponto você é fraco. Pontos até que você nem sabia. Então Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar a se fortalecer.
fazer um exame, uma análise profunda. E Ele conhece a cada um de nós, muito mais do que eu e você nos conhecemos. Ele nos conhece mais profundamente ainda. Ele nos conhece por inteiro. Por inteiro, por inteiro. Você acha que você se conhece? Você está completamente enganado. Ninguém mais conhece tanto quanto o Espírito Santo de Deus. Como diz as Escrituras, se suba aos céus, tu eis estás. Para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu Espírito? Até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Essa semana, alguns dias atrás, eu até comentei com o pastor Eberson que eu orando a Deus, o Espírito Santo ele começou a apontar falhas em mim. E alguns dias atrás eu estava profundamente enfraquecido. Mas o Espírito Santo de Deus, que me conhece muito bem, ele me fortaleceu. Tenha sempre o Espírito Santo bem próximo a você. Muito mais do que seu amigo de universidade ou de escola, ou de trabalho. Mas para isso é necessário haver sinceridade ao Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser muito sinceros diante de Deus, diante do seu Espírito. Olha, Espírito Santo, eu estou fraco. Olha, Espírito Santo, eu vou pecar. Olha, Espírito Santo, eu estou decidido a pecar. Aí ele fala. E aí ele te sustenta. É a sinceridade. E ele age, ele realmente fortalece você. Ele te levanta, ele te sustenta. Ele faz aquilo que seus amigos não fazem. Pode ser até o seu melhor amigo. Mas o que o Espírito Santo faz é muito mais. Ele vai mais além. Ele não diz aquilo que você quer ouvir. Ele diz aquilo que você necessita ouvir. Ele produz em nós o caráter de Cristo. E como precisamos ser trabalhados em nosso caráter. Como existem imperfeições no nosso caráter. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Ele te santifica. E pela fé na verdade, você é santificado. Você tem fé nesse livro? No que está escrito aqui? Esta é a verdade que liberta. Santifica-me, Senhor, na tua palavra, pois a tua palavra é verdade. E por isso que o Espírito Santo te traz à memória a palavra de Deus, para santificar você, para corrigir as suas e as minhas imperfeições. E você pode ter certeza, não existe ninguém perfeito aqui. Nós não somos perfeitos, mas Ele nos aperfeiçoa, até que cheguemos à estatura de homens e mulheres perfeitos. Estamos em fase de construção. Estamos sendo construídos a cada dia. É um processo.
Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Nós precisamos orar a Deus por isso. Orar ao Espírito Santo para que Ele produza em nós o fruto do Espírito. E eu quero te dizer que não é fácil ser corrigido. Não é tão simples assim, dói. O Espírito Santo vai passar a lixa em você, até te aperfeiçoar. Porque quando você pede, eu não sei se alguns têm pedido aqui, como eu, é o fruto do Espírito. Deus não vai chegar e simplesmente por meio do seu Espírito e pronto, você agora tem o fruto do Espírito. Não. Ele vai te colocar em situações. É assim que Deus faz. Ele vai te colocar em situações que vai te lapidar. E você tem que entender isso. Que Ele vai te colocar em situações para você ser lapidado. Na sua fidelidade. Na questão do amor, do domínio próprio. Quando alguém te aborrecer, pisar no teu calo, no teu calcanhar de Aquiles. Aí você vai se lembrar, eu pedi o fruto do Espírito. Aí você vai ter que aguentar e se segurar para não... Amor. Aquela pessoa insuportável, é isso que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque você é precioso para Ele. Como é que se purifica o ouro? Não é por meio do fogo? Eu e você somos pedras brutas. Então eu e você precisamos passar pelo fogo para sermos purificados. Precisamos ser fiéis nos dízimos, das ofertas. Às vezes, ao dizimar ou ofertar, a gente tem medo. Senhor, será que vai faltar? Às vezes a gente titubeia, balança. É natural do homem. Mas aí você está sendo testado. Você está sendo provado. Está sendo lapidado na sua fidelidade a Deus. Como diz as Escrituras, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes projetos para nós. Deus tem grandes sonhos para nós. Deus tem presentes para nós. Mas para receber tudo isso, nós precisamos estar preparados para receber. O melhor emprego, mas você precisa ser fiel no dízimo das ofertas. Deus prova a sua fidelidade. Você quer ganhar mais? Deus prova a sua fidelidade. Você diz que ama a Deus, então Deus vai te provar. Ele libera o poder sobrenatural de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Também, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4: Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Palavras não persuasivas de conhecimento,
mas de demonstração de poder. E nós precisamos orar muito. Muito mesmo. Para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em nós de maneira abundante aqui. De maneira poderosa, como já tem se manifestado. Almeje isso para a sua vida, para a sua igreja, para a sua comunidade. Se nesses primeiros dias muitas coisas boas têm acontecido a nós aqui neste lugar, então nós não podemos parar com a nossa vida de oração, de santificação. Temos que ser levados cada vez mais e mais e mais a buscar o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Para que vejamos as maravilhas de Deus acontecerem aqui, como já tem acontecido. Mas queremos mais. Mais. Seja insaciável. Não pare de orar. Não pare de adorar. Não pare de glorificar. Não pare de buscar a Deus. Não pare de se encher do Espírito Santo. Busque a Deus em todo o tempo. Em todo momento. Porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Gostaria agora de estar orando com vocês, juntamente com o pastor Eberson, vai estar nos conduzindo à oração. Amém, amém. Ainda sentados, só 2 minutinhos só. Pode aí. Ai. Amém. Na tua folha, queria que você fosse lá para o ponto de número 7. A folha que você tem em mãos, número 7. Você pode ler comigo o que está escrito aí? Número 7? Vamos, vai. Mais uma vez. Tá. Só para desmistificar de uma vez por todas essa questão, o que é caráter? Caráter, o significado de caráter. Primeiro, sinal, diga sinal. O segundo significado de caráter é forma. Mais uma vez. Ou seja, o Espírito Santo, ele coloca o sinal de Cristo e a forma de Cristo em mim. Ponto. Difícil de entender isso. Mas como que isso acontece? Através da comunhão com quem? Não, com o Espírito Santo. Quem faz esse trabalho de gerar o sinal e a forma de Cristo em mim, quem é? Espírito Santo. Aí você vai dizer para mim, pastor, qual é a forma e o sinal de Cristo? Vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Essa é a forma e o sinal de Cristo. Pronto. Que está aqui na folha, não precisa você ir lá para a sua Bíblia. Vamos lá comigo. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, que fala justamente do que o Alexandre falou. O fruto do Espírito, que é o que? Comigo, vamos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Esse aqui é o sinal e a forma de Jesus. Pronto. Só que não fique desesperado. Não fique desesperado não. Talvez você tenha, em todos esses, você seja reprovado em 3, 4, 5. Não fique desesperado. A gente fica desesperado quando a gente acha que essa obra é nossa. Seu bobo. Essa obra não é tua. Essa obra é de quem? Do Espírito Santo. Tem gente aí ficando desesperada. Eu não tenho, vou morrer, vou para o inferno. Não é nada disso. Deixa o Espírito Santo gerar isso em você. Essa obra é dele.
como que se faz isso, pastor? Se renda ao Espírito Santo. Espírito Santo, aprenda a orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me falta isso, 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 isso. Isso. Gera isso em mim. Pronto. Não fique desesperado, porque você não consegue pela tua força, porque humanamente falando nós não conseguimos. Humanamente falando, esquece que você não consegue. Porém, a dependência e a comunhão com o Espírito Santo é gerado esse sinal e essa forma de Cristo em mim. E isso é um processo. Diga processo. Diga comigo, eu estou nesse processo. Glória a Deus por isso. Isso é o mais importante, estar no processo. E para finalizar, algumas pessoas perguntam assim, pastor, lá no dia do Pentecoste, diz a Bíblia que foi liberados língua como fogo, e cada um falava conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E também na própria Bíblia diz que as pessoas entendiam conforme a sua linguagem. Me explica esse negócio. Vou explicar e você nunca mais vai esquecer. Você pode dizer amém comigo? Vou explicar biblicamente. Pronto. Vamos fazer de conta que aqui há franceses, ingleses, árabes, judeus. Vamos lá, paraibano não. Alemão. Vamos lá. Ok, aqui há diversas nacionalidades. E de repente alguém é tomado em línguas estranhas. Diga, línguas estranhas. Pelo poder do Espírito Santo, você que é americano começa a entender em inglês. E você que é francês começa a entender em... E você que é alemão começa a entender em... Foi isso que aconteceu. Ninguém lá estava falando em línguas idiomáticas, não. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque há na Bíblia que eram mais de 120 pessoas, pastor. Então, só em um tempo era 120 pessoas. Como que alguém ia falar em 120 idiomas diferentes ao mesmo tempo? O Espírito Santo falou e as pessoas entenderam conforme o seu idioma. E há diversas experiências sobrenaturais que acontecem, não aconteceram, ou acontecem até hoje. Existe várias experiências. Meu pai teve essa experiência. Em determinado lugar. Ele foi ministrar num ponto de congregação que nós tínhamos lá na Glória. E o marido da dona da casa, ele era australiano. Meu pai nunca falou nem inglês, filho, muito menos australiano. Meu pai sabe falar só português. Em determinado momento, meu pai foi tomado em línguas estranhas. Todo mundo entendeu só em línguas estranhas, mas aquele cara, ele entendeu tudo em australiano. Deus estava falando diretamente com ele. Meu pai estava falando em línguas estranhas, porém ele entendia em australiano. Pronto. Deus falou aí o cara teve que se converter. Já pensou? Deus usar alguém que não sabe uma língua idiomática alguma e falar diretamente com ele, direitinho a linguagem do cara. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecoste. O que for ministrado aqui que não seja isso não é verdade. Já disse, quem doutrina a igreja são os pastores e mais, diga, ninguém. Ok, foi só isso que aconteceu. Simples. Mas foi em línguas estranhas. O que é línguas estranhas? É estranha, você não conhece. É a linguagem do Espírito Santo. Você não tem que decifrar o que você vai falar. Você simplesmente diga, falou. Porque a linguagem não é tua, é do Espírito Santo. Aprenda a orar em línguas estranhas.
Vou começar a falar isso aqui sempre para a igreja. Aprenda a orar. Eu digo orar, não é falar no meio de todo mundo. Não estou falando disso não. Orar. Você está sozinho? Vá orar em línguas estranhas. Você vai ver o efeito que vai ter na tua vida pessoal, ministerial, etc. Aprenda a orar em línguas estranhas. A Bíblia diz: quem ora em línguas estranhas, ora bem. Por quê? Porque ora a linguagem do Espírito Santo. Ora coisas que você nem imagina que estava orando. Quem pode orar em línguas estranhas, pastor? Quem tem o Espírito Santo. Pronto, quem tem o Espírito Santo. Pastor, eu nunca falei, mas já era para ter falado. Como que se fala? Não sei, simplesmente fala. Eu não vou ficar te ensinando a falar em línguas estranhas. Isso é antibíblico. Que nem alguém fala, começa assim, glória, 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 aí enrola a língua. Não, que isso, nada a ver, para, carne, isso é carne. Isso é carne. Ore em línguas. Ore a linguagem do Espírito Santo. Você não conhece, mas você fala. Estamos juntos? Amém. Deus te abençoe. Você pode se colocar de pé? Amém.